Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto Corciente Ativo do programa Corciente. Nesse mês, Setembro Verde, nós falaremos sobre a doação de órgãos e para isso convidamos o Dr. Marcelo para nos contar a sua experiência com esse tema. Esse vídeo foi realizado pelos acadêmicos Isabela Faria, Letícia Fernandes, Luiz Fernando Rodrigues, Rubens Massato e por mim, Júlia Guzmão. Olá, eu sou Marcelo Mendonça Rodrigues, faço parte da equipe de captação e transplante do Hospital de Clínicas de Itajubá e venho aqui a convite do Corciente falar sobre o Setembro Verde, no tema doação de órgãos. O que é a doação de órgãos e por que é importante doar órgãos? A doação de órgãos e tecidos é um ato no qual nós manifestamos o desejo de doar o órgão como um todo, parte dele ou mesmo tecidos para ajudar no tratamento de outras pessoas. Esses órgãos vão substituir alguns órgãos doentes por uma doença terminal de mau funcionamento e ele é muito importante porque todos os anos milhares de pessoas ao redor do mundo morrem dessas doenças terminais na fila de um transplante e que infelizmente não acontece. O ato de doação é um ato nobre, é um ato de generosidade e amor ao próximo, cujo ação vai proporcionar uma melhora na qualidade de vida e, consequentemente, restituir a alegria de viver nas pessoas. Devemos estar sempre discutindo com os nossos familiares e nossa sociedade sobre a importância da doação de órgãos. A doação pode ser feita por doador vivo ou doador falecido? Sim, existem essas duas modalidades de doação de órgãos no mundo. O doador falecido é aquele onde o doador tem a sua morte encefálica comprovada por testes e exames clínicos. E não existe mais atividade cerebral nesse paciente, então tecnicamente ele é considerado falecido. E o doador vivo é aquele doador que expressa sua própria vontade em doar um órgão direcionado para uma pessoa que ele queira. Muitas vezes um familiar ou um amigo. E esse órgão, quando ele é em duplicidade, rins e pulmões, e podem ser parciais como fígado, principalmente pâncreas, que podem ser doados a esses receptores. Como sei se um familiar ou amigo pode ser um doador de órgãos e tecidos para mim? A legislação brasileira permite que parentes de até quarto grau e cônjuges doem os seus órgãos, parte dele ou tecidos para os seus familiares. Porém, quando não existe grau de parentesco, é necessário que haja uma autorização judicial para que esse processo de doação se efetive, a fim de evitar que exista qualquer tipo de conflitos de interesse, como, por exemplo, troca de favores ou mesmo comercialização de órgãos. Então a legislação no Brasil é bem rígida em relação a isso, porém a necessidade ou a vontade expressa de qualquer brasileiro pode ser respeitada no processo de doação de órgão. Outra dúvida muito comum da sociedade é que se quando um paciente entra em coma, ele já se transforma num potencial doador? Não. Para ser um potencial doador, é necessário que haja uma comprovação da sua morte encefálica, através de testes e exames neurológicos. O coma nada mais é do que um processo neurológico que pode ser reversível, ao contrário da morte encefálica, que é irreversível. Por que existem poucos doadores? Infelizmente, no mundo e principalmente no Brasil, as taxas de recusa de doação de órgãos podem chegar à cifra de 50%. Muitas vezes essas recusas são motivadas por não conhecimento do desejo desse potencial doador e ser um doador efetivo. E a família, na dúvida, acaba optando por não doar esse órgão. É uma triste realidade em que a conversa com seus familiares e a conversa dentro da sociedade pode reverter esses números e melhorar, consequentemente, o número de doações e, consequentemente, de transplante de órgãos no país. Qual é a importância da conscientização familiar no processo de doação de órgãos? A primeira coisa que todos nós devemos fazer é conversar com a família sobre esse processo de ser ou não doador de órgãos. A taxa de recusa, que atinge cifras de 50%, muitas vezes ela acontece por falta desse tipo de conversa, de expressar realmente o seu desejo em ser doador de órgãos. No momento de dor,
o seu ente querido tem que às vezes tomar uma decisão em que existe dúvidas em relação ao real desejo da pessoa acometida por essa morte encefálica. Então, conversar com a família, podemos mudar as taxas talvez de recusa e transformar uma doação em algo um pouco menos dolorosa. Para se ter uma ideia, cada doador pode salvar ou melhorar as condições de vida de pelo menos 10 pessoas. Isso sim transforma um impacto na sociedade e um impacto na saúde do nosso país. Conversemos com os nossos familiares e expressemos o nosso desejo em ser sim um doador de órgãos. O que acontece depois que a família autoriza o processo de doação? O hospital, através da sua comissão interhospitalar de doação de órgãos e tecidos para transplantes, comunica à central de transplantes que tem um potencial doador naquela instituição. A partir desse momento, deflagram-se exames complementares em busca de possíveis doenças que possam contraindicar o transplante, como HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, chagas e o coronavírus, e em busca também do melhor receptor potencial, na busca da melhor compatibilidade. Através de finalizar esses exames, a central vai emitir uma lista, essa lista por ordem de classificação, de quem são os potenciais receptores para esse doador. Quem retira então os órgãos desse doador? Para a retirada de órgãos do doador, deve existir uma equipe capacitada e treinada para o processo complexo que é retirada e acondicionamento desses órgãos adequados para o transplante. Uma vez autorizada pela central de transplante que esse doador pode ser um doador efetivo, ela viabiliza condições de deslocamentos dessa equipe até o hospital onde existe esse doador. Chegando lá, a equipe composta por cirurgiões e perfusionistas analisam o órgão, fazem um processo de preparação desse órgão a fim de substituir o sangue por uma solução de preservação, acondicionar esse órgão de maneira adequada para o transporte e encaminhá-los através de uma equipe do Sistema Nacional de Transplante para o hospital onde o potencial receptor estará aguardando a chegada desse órgão para a cirurgia do transplante. Uma pergunta frequente é: se após o processo de doação de órgãos, o corpo do doador fica deformado? Não, em hipótese alguma isso acontece. É de responsabilidade da equipe que vai captar os órgãos devolver o corpo em condições dignas para que ele seja velado e tenha todos os seus rituais de despedida pela família. Então isso realmente não acontece. Todo o processo da doação até a entrega do corpo à família é feito dentro do processo ético e humano. O que é o sistema de lista única? Quem coordena cada hospital, que é um centro transplantador, vai classificando seus pacientes conforme a sua necessidade de receber um órgão para transplante. E é encaminhado todos esses pacientes para a central de transplantes. Quem coordena a lista é a central de transplantes. Nenhuma equipe tem a autorização para mudar a ordem dos pacientes listados, que são classificados muitas vezes, na maioria das vezes, pelo grau de doença e pelo tempo que ela está naquela lista esperando uma doação de órgãos. O que mais classifica hoje um paciente a receber o órgão em primeiro lugar nessa lista de cada instituição é o grau de doença que é acometido por aquele órgão que precisa ser substituído. Uma vez que esse órgão apresenta sinais de falência progressiva, quanto mais doente esse receptor está, mais chance de mortalidade existe. Portanto, ele deve ocupar os lugares mais altos nessa lista, os primeiros lugares nessa lista. Então serão para eles que serão ofertados primeiramente os órgãos. Qual é o fluxo então de doação de órgãos em Itajubá? O processo de doação de órgãos e efetivação do diagnóstico de morte encefálica respeita regras rígidas impostas pelo Ministério da Saúde e pelo Sistema Nacional de Transplantes e seus órgãos reguladores para que haja idoneidade em todo o processo, não haja dúvidas em relação ao diagnóstico final dessa morte encefálica, cujo processo se dá através de 2 exames clínicos por 2 médicos independentes que testam todos os possíveis reflexos
do seu encéfalo, o tronco mais o cérebro, e efetivado e comprovado através de um exame complementar, seja ele através de uma arteriografia cerebral, de um eletroencefalograma ou de um Doppler transcraniano. A ausência de atividade cerebral, através desses 3 processos de definição, checam e finalizam o processo de morte encefálica, podendo esse paciente então ser encaminhado a um processo de doação após autorização familiar. Gostaria eu agora, como um membro de um cirurgião, de uma equipe de captação de órgãos e membro de uma equipe transplantadora também de órgãos, deixar uma mensagem em frente ao que o processo de doação e de transplante transforma na vida de uma pessoa. O ato de generosidade de doar o órgão reflete nas outras famílias que receberam esses órgãos uma alegria imensa que jamais poderá ser retribuída na altura que um ato de generosidade como esse aconteceu. Então, falar sobre doação de órgãos é um assunto que deve ser colocado sempre no nosso seio familiar e na sociedade, para que desmistifique dúvidas a respeito sobre o assunto e que suavize no processo final de doação a dor familiar. Eu gostaria de deixar uma mensagem refletindo sobre esse assunto que eu elaborei para falar sobre doação de órgãos, que é assim: doar órgão é mais que um ato de generosidade, é um ato de amor ao próximo e ao ente querido, que continuará vivo dentro de outro ser humano, que com certeza eternizará a história e a lembrança de quem doou. Portanto, nunca se esqueça dessa mensagem. Você não é de se jogar fora. Seja doador de órgão.